Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a dúvida do Delano, que é: tenho te acompanhado e aprendido bastante, porém ainda não consigo ver como ganhar mais com o Tesouro Direto que as aplicações em renda fixa. Há títulos com vencimento em 2 anos que facilmente ultrapassam 5% mais o IPCA, inclusive LCA de 2 anos de IPCA mais 4,65%. Um abraço e obrigado! Se você gosta desse tipo de dúvida e está também aqui querendo entender como ganhar mais do que no Tesouro Direto, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e, se você já é inscrito, senta o dedo no like para nos ajudar aqui. Sem enrolação, vamos direto então às informações do vídeo de hoje aqui para você, que eu montei aqui uma apresentação para facilitar todo esse processo de explicação. Então o Delano nos coloca a situação de que ele tem identificado na renda fixa rentabilidades melhores que o Tesouro Direto. E além disso, ele destaca que tem determinados títulos com vencimento de 5%, com vencimento para 2 anos, ganhando mais do que 5%. Então a pergunta é: vale a pena investir fora do Tesouro Direto para pegar essas rentabilidades? E eu já te antecipo, pode ser que sim, depende do seu perfil. E é isso que eu vou tentar explicar para você aqui no vídeo de hoje. Se você também fica com dúvida dos nossos vídeos, escreva aí nos comentários que podemos gerar um vídeo específico para você. É a nossa playlist aqui, ó. Qual a sua dúvida? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber antes de analisar o investimento: você tem que olhar alguns fatores mínimos antes de fazer o investimento. E eu vou destacar aqui nesse vídeo 3 desses principais fatores ou critérios antes de você realizar o investimento. O primeiro deles, que chama mais atenção e que o Delano destacou aí, é a variável rentabilidade. É por meio dessa variável que diversas empresas, instituições financeiras chamam a sua atenção. Então, sem dúvida, é a variável, vamos chamar entre aspas, a principal, porque aqui desperta a maior atenção então do investidor. E o Delano coloca então que ele tem um interesse num prazo de investimento de 2 anos. Ou, não é o interesse, mas as opções que ele verificou para um prazo de 2 anos. Então, olhando com foco na rentabilidade, eu trouxe aqui um rápido comparativo entre as duas informações que ele trouxe e um título do Tesouro. Então, ele disse: renda fixa, ele já conseguiu 5% mais o IPCA. Ele não cita qual a renda fixa. Ele cita também uma LCA, dizendo que tem oportunidades de 4,65% mais o IPCA. Lembrando uma vantagem do LCA: o LCA não tem incidência de imposto de renda, ou seja, esse percentual que você já está vendo ali, ele é líquido, já é isento do IR, diferentemente da opção que eu coloquei aqui, o Tesouro IPCA 2026. Na data que ele mandou esse vídeo, a taxa de fechamento do Tesouro foi 4,64%. Aí você vai dizer: mas está bem próximo do LCA. Não. Recapitulando, o LCA não tem imposto de renda, ou seja, ele é bem mais rentável. Assim como essa renda fixa de 5% está bem mais rentável. Por que eu coloquei aqui o Tesouro IPCA 2026? Porque ele somente vai vencer em 2026, mas é o título vinculado então à inflação mais próximo que nós temos, ou seja, é o vencimento mais recente que teremos no Tesouro. Então anota aí, não é o ideal comparar rentabilidades e comparar investimentos com prazos distintos. Mas para não comparar laranja com banana, pegar um pré-fixado, por exemplo, e comparar com esses que ele pegou aqui, eu adotei então o IPCA 2026. Só que lembrando, ele só vence em 2026 e nós vamos fazer aqui as ponderações. Então, em relação à rentabilidade, numa primeira olhada, não há dúvida de que a renda fixa de 5% e o LCA de 4,65% são mais rentáveis. Só que aguarda aí. Falando ainda da variável de rentabilidade, aqui eu deixo um alerta. Você já deve ter reparado aqui no canal que há uma tendência de elevação das taxas de juros, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Os países em desenvolvimento, como México, Brasil, Rússia, África do Sul, já vêm aumentando suas taxas de juros. E os países em desenvolvimento podem estar começando esse movimento daqui para o final do ano. O que significa isso?
significa então que é um movimento para contrair as economias, ou seja, reduzir o volume de recursos. E isso se faz então aumentando a taxa de juros para combater diretamente a inflação, tanto aqui no Brasil, que está alta, como no mundo, que está cada vez mais aumentando. Então veja, esse movimento tende a continuar subindo, ou as taxas tendem a aumentar. E o que significa isso então? Um alerta para você e para todos do canal. Cuidado para não entrar de cabeça, achar que é uma oportunidade rara, investir todo o seu recurso e depois verificar que inúmeras outras oportunidades vão aparecer ao longo dessa jornada. Então vai com calma. Continuando. Ao analisar também a rentabilidade, é importante você avaliar uma variável interessante, que é a marcação a mercado, caso você tenha interesse. O Tesouro Direto te permite fazer esse tipo de procedimento, ou seja, você comprar, esperar um determinado período, aguardar que a taxa caia e aí gerar então a marcação a mercado. Não estou dizendo que nesse período vai acontecer. Pode acontecer, como pode não acontecer, mas estou te dizendo que o Tesouro Direto, do ponto de vista da variável rentabilidade, permite que você esteja disposto a ter essa marcação, que esteja então preponderante, que você olhe a possibilidade então de você ter um lucro num prazo anterior a esses 2 anos. Algo que você vai verificar que nesses investimentos provavelmente você terá uma dificuldade. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like. E se você quer entender um pouco mais a respeito do que está acontecendo com PIB, inflação e taxa de juros e principalmente os riscos da economia no exterior, assista aqui, ó, essa playlist Expectativas de Mercado. Você vai se manter bem informado. Passando a variável rentabilidade, outra variável que você tem que analisar antes de fazer o investimento é a variável liquidez. E aí começa um pouco a explicação com relação ao que eu estou verificando na sua pergunta. A variável liquidez não foi considerada na sua pergunta, foi considerada tão somente a rentabilidade. E o que é a liquidez? É a possibilidade de você converter o recurso aplicado em dinheiro, ou seja, tornar ele líquido, tornar ele para sua conta novamente. No Tesouro Direto, como você já sabe, a liquidez é imediata, é diária, ou seja, ela te permite aplicações diárias e resgates diários em todos os dias úteis. Inclusive agora o resgate ainda é zero. Significa que se você pedir o resgate até 1 da tarde, o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia. Essa é uma grande vantagem do Tesouro. Como é que funcionaria provavelmente essa rentabilidade não, essa sua liquidez em relação a esses títulos, a renda fixa e o LCA? O LCA eu posso te afirmar, muito provavelmente para você ter essa rentabilidade que você mostrou aí, ele vai te exigir que você só venda ele após 2 anos. Veja, então você tem que ter um planejamento para que, custe o que custar, em menos de 2 anos, você não precisar desse recurso. Você ter uma reserva em algum outro tipo de investimento. A renda fixa, você não mencionou qual seria ela, mas pela taxa que você está colocando, eu já estimo que a liquidez também seria no vencimento, e não a liquidez diária que o Tesouro Direto proporciona. Então fica aí a segunda dica. Se você precisar do recurso antes do prazo, muito provavelmente você não vai conseguir resgatar. E quando consegue resgatar, eles cobram uma taxa tão grande que a sua rentabilidade passa a não valer nada no período que você ficou lá. Então vai anotando, a rentabilidade é boa, só que a liquidez provavelmente é só no vencimento. É uma liquidez ruim. Continuando ainda, vamos falar agora do terceiro critério que eu costumo analisar. Só que antes eu quero te indicar essa nossa playlist que atualizamos agora. Qual a melhor taxa e os melhores preços? Assiste aqui, porque você vai ver que as taxas continuam subindo e nessa semana, primeira semana aqui de outubro, podem continuar disparando. Ali, analisa para você entender um pouco melhor. Falando então da última variável segurança. Então eu falei para você então da rentabilidade, da liquidez e da segurança. O que é a segurança? Nesse caso específico, esses investimentos que provavelmente você está olhando, eles são seguros pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele protege em caso de quebra da instituição financeira em até R$ 250 mil.
desde que você tenha eles então lá nesse valor, em até 4 bancos, ou seja, até R$ 1 milhão. R$ 1 milhão, perdão. 250 mil no banco A, no banco B, no banco C e no banco D. Então, ok, você teria essa informação. Só que o que nós estamos verificando aqui agora? Nós estamos num momento de contração econômica, de aumento das taxas de juros. Então é provável que algumas situações ou algumas instituições financeiras comecem a passar um pouco mais de dificuldade em razão, às vezes, de investidores ou de instituições não cumprirem, então, as suas promessas. Esse é um risco que pode existir no mercado daqui para frente. Muito bem, como é que fica isso, então, comparando a renda fixa com o LCA? Estamos falando então da segurança. Na renda fixa, a segurança varia de instituição financeira para instituição financeira. Mas eu posso te garantir, a segurança é menor. Eu botei maior, mas é um equívoco meu aqui. Ela é menor do que no Tesouro Direto. Tanto para a renda fixa quanto para o LCA. Nos dois casos será menor. E por que ela será menor? Porque quando você investe no Tesouro Direto, o risco é soberano. Ou seja, para que o Tesouro quebre, significa que o Brasil quebrou. Então veja, para isso acontecer, as instituições financeiras já quebraram anteriormente. E aí como é que você verifica como está a instituição financeira que está ofertando então essa renda fixa? Veja, não é o banco no qual você está comprando, é o banco que está ofertando a LCI, o banco que está então colocando lá à disposição, não é o banco que você deve pesquisar, mas aquele que sim, que está emitindo o LCA, a LCI ou a renda fixa. Você vai consultar esse site aqui. Eu vou mostrar para você como que poderia ser feito aqui. Ó. Tá ele, bancodata.com.br. Um banco muito comum que as pessoas perguntam é esse banco aqui da tela, o Banco Pan. É um banco que vira e mexe, apresenta então informações aqui de investimentos na renda fixa. O que eu te sugiro, você digita o nome, ele vai abrir essa telinha aqui e você, a partir dessas informações aqui do Banco Data, você vai ter informações mais detalhadas a respeito do Banco Pan e ou qualquer outro banco que você queira utilizar. Então, por exemplo, a primeira informação que eu olho é o lucro líquido. Ele dá lucro. Então veja, o histórico do banco, 2018 deu lucro, 2019 o lucro foi maior ainda, 2020 mesmo com o problema que tiveram, o lucro foi grande. Agora, em 2021, está caindo, mas ainda está no positivo. Então, é um histórico de banco que dá lucro, que, em princípio, não teria problemas tão graves no curto prazo. Mas dois outros indicadores são importantes aqui você verificar. O primeiro deles, eu vou aumentar aqui na tela para ficar mais fácil, é o índice de Basileia. Você vai verificar aqui na tela comigo cada uma dessas informações. Está aqui o texto do índice de Basileia. O que é importante você saber é a relação entre o capital próprio e o capital de terceiros, ou seja, o que ela capta de terceiro. O índice mínimo exigido aqui é de 11%. Você vai olhar o gráfico aqui em azul, por exemplo. Para essa instituição está 15,9%. Veja que durante um bom período ficou aqui, ó, próximo dos 11%, mas subiu e nos últimos anos aqui, os últimos trimestres na realidade, veja que a última informação é do primeiro trimestre de 2021, está em 15,9%. Então esse é um segundo indicador que eu costumeiramente olho. E o terceiro, o índice de imobilização, ou seja, quanto do patrimônio da instituição está imobilizado, porque se ela quebrar, vai precisar então fazer toda essa desmobilização do capital, e isso às vezes leva um determinado período. O índice máximo está aqui, ó, tolerado pelo Banco Central, é 50%. Veja que o imobilizado dela vem caindo. O máximo que já chegou a 17% e veio reduzindo até aqui agora. Está em 11,4%. Então veja, além de você olhar essas variáveis, essas três que eu passei para aqui para você, você pode analisar outras que seja do seu critério. Eu, particularmente, me identifico em relação a essas três. Então, respondendo a sua pergunta, realmente, a rentabilidade lá é maior. Mas se você quiser olhar outras variáveis, é importante você saber exatamente o caminho que você vai percorrer. O prazo, a marcação a mercado, a variável então de liquidez e a de segurança. A partir desse conjunto de informação, você toma a sua decisão de investimento. Meus amigos, por fim, eu quero indicar esse último vídeo aqui do nosso canal, Leilão do Tesouro Nacional. A estratégia do Tesouro está focada em um único título. Assista lá para você entender. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe cada vez mais os vídeos aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.